Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Avelino, estou na Secretaria de Educação há 17 anos, atuando nos anos iniciais e na educação infantil. E hoje eu venho conversar com você sobre uma metodologia que está sendo abordada nos últimos anos. Com a inserção da tecnologia no contexto atual da educação, ela está sendo procurada por muitos professores com o objetivo de estimular e engajar as crianças no processo de ensino e aprendizagem. Vocês já ouviram falar em gamificação? Antes da gente falar sobre gamificação, nós precisamos entender um pouquinho o que são as metodologias ativas. As metodologias ativas propõem um modelo de ensino e aprendizagem onde há o estímulo, onde se estimule a autonomia intelectual do estudante. Então, o estudante está no centro desse processo de aprendizagem. Antes, ele era um agente passivo, vamos dizer assim, só escutava. Com as metodologias ativas, o aluno vem protagonizar a construção do seu conhecimento. E aí o professor atua mais ainda como um mediador nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, o objetivo principal das metodologias ativas é incentivar as crianças, os alunos, para que aprendam de forma autônoma e participativa a partir de problemas e situações. E aí a gente pode citar José Mourão. Ele é um pesquisador na área de educação, uma referência em metodologias ativas, e ele afirma que, ao escolhermos essas possibilidades relevantes e adaptá-las ao cotidiano das crianças, a aprendizagem se torna significativa, porque vai fazer sentido para a criança aquela aprendizagem. E ele ainda fala sobre a experimentação, sobre o processo dentro dessa metodologia. Então, para aprender, por exemplo, ele diz que para aprender a dirigir um carro, não basta somente você ler sobre o tema, como dirigir o carro, você precisa praticar, você precisa experimentar. Então, dentro da metodologias ativas, das práticas nas metodologias ativas, os alunos são estimulados aí a experimentarem, analisarem, pesquisarem, a fim de descobrir a solução para aquela situação, problema, ou situação real ali colocada para ela. Falando de metodologias ativas, dentro da perspectiva da prática da educação infantil, ao promovermos esse protagonismo das crianças, o protagonismo infantil, nós trazemos aí nessa abordagem das metodologias ativas a vida cotidiana das crianças, as situações reais. Então nós temos as brincadeiras e as interações, que é o que fazem parte da vida das nossas crianças e é por onde elas aprendem mais. Então o currículo da educação infantil, ela traz os eixos integradores, que são educar e cuidar, brincar e interagir. Então, por meio dessas brincadeiras e dessa interação, que vai fazer significado para a criança aprender, ela vai experimentar e aprender os seus saberes num campo de experiência. Então, dentro das metodologias ativas, nós temos na educação infantil os campos de experiência, onde as crianças vão experimentar e aprender de forma significativa, porque ali nós estamos trazendo o cotidiano, trazendo a vida das crianças para a nossa sala de aula. Na ABNCC aborda os campos de experiência como sendo um arranjo curricular, onde a gente acolhe as situações e experiências concretas das vidas das crianças e seus saberes, entrelaçando aí aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, dentro das metodologias ativas, entre as suas características, nós podemos destacar aqui, dentro da educação infantil, as aprendizagens baseadas em problemas, ou em projetos. Então, dentro do seu planejamento, o professor vai trazer situações reais para as crianças e situações, problemas, onde ele queira trabalhar passando pelos intercampos, passando por todos os campos de experiência, onde as crianças terão que experimentar, analisar, investigar para descobrir a solução para aquela situação real, e aí a aprendizagem se torna significativa.
Outra característica das metodologias ativas, que podemos citar aqui na educação infantil, são as aprendizagens entre os pares e equipes. O que seria isso? Seria as atividades propostas sendo realizadas com as crianças em grupos ou em equipes. Esse trabalho entre o grupo e entre as equipes vai estimular, vai promover a autonomia das crianças. A gente pode citar aqui a colaboratividade, porque eles terão que colaborar ali entre os pares para resolver aquela situação, problema. A gente pode citar interações, porque ali o professor vai estar promovendo a interação entre os alunos e o compartilhamento de ideias. Assim, as crianças aprimoram suas habilidades ao se relacionarem, ao lidarem com ideias divergentes e na resolução de uma situação problema. Nas metodologias ativas da aprendizagem, nós temos então a gamificação, que hoje é uma das estratégias eficazes dentro das metodologias ativas para engajar e motivar esses alunos, estimulando a sua autonomia intelectual e, consequentemente, o protagonismo estudantil. Mas você sabe o que é gamificação? Vamos entender um pouquinho sobre o que é a gamificação. A gamificação, ela se originou da palavra inglesa gamification. O que quer dizer? São o uso de design dos games, né, com a ideia de trabalhar os princípios ali, as lógicas utilizadas nos jogos para criar um engajamento, um estímulo entre as pessoas em diversos contextos. Dentro da educação, como que a gente aborda a gamificação? A gamificação na educação, ela vem com a prática de nós pegarmos esses designs dos games, a lógica dos jogos, as estratégias, com o objetivo pedagógico, trazer essa vivência das nossas crianças dentro dos games para gerar um engajamento e um estímulo e maior participação dessas crianças. Então, a gamificação na educação, a aplicação dessa metodologia, torna o aprendizado mais interativo, motivador e enriquecedor. Nós vamos falar aqui então dos elementos dos jogos. Quais seriam esses designs e esses elementos que estão presentes nos games e nos jogos, que tanto estimulam e engajam os alunos quando ela é aplicada numa metodologia gamificada. E eu quero chamar a atenção para vocês que a gamificação, a gente não precisa necessariamente só ter recursos digitais. Os próprios recursos analógicos, os jogos analógicos, a gente usando a lógica e a estratégia dos jogos analógicos de uma forma pedagógica, com um objetivo pedagógico, você já aplica a metodologia gamificada. Então vamos entender os elementos aí presentes nos jogos. Nós temos a colaboratividade, então muitos games estimulam ali as crianças, porque eles jogam muitas vezes em equipes, eles jogam muitas vezes online, interação com outros pares, e essa colaboratividade aí provoca esse estímulo do trabalhar juntos, né, e do compartilhar a ideia para vencer certo desafio. E aí nós temos os níveis dentro dos games, que seriam os níveis, são aquelas missões e desafios que nós temos que cumprir ali dentro, né, daquele objetivo ali, para eu passar de nível, para eu caminhar até uma certa recompensa, que a gente já vai falar aqui das pontuações e recompensas. Os jogos, geralmente, naturalmente, eles trazem as pontuações, você vai vencendo os desafios, vai cumprindo as missões, você vai ganhando moedas ou você vai ganhando elementos para compor o seu cenário ali, e há as recompensas. Com tantas pontuações, você pode trocar por algum elemento, né? Comprar algum elemento para compor o seu jogo. Ou quando você termina uma missão, você resgata a princesa, né? Por exemplo. E nós temos os rankings, né? Onde os jogadores eles são ranqueados ali de acordo com a pontuação, com os níveis, logo leva a premiações. E o mais importante, que está presente em todos os jogos, tanto nos digitais como nos analógicos, é o feedback, que é aquela resposta que você tem ao cumprir um desafio ou ao não conseguir cumprir um desafio. Então sempre tem um feedback. Tente de novo, vai mais uma vez, você precisa fazer isso, ou você acertou, parabéns, você é para o próximo nível.
Então, esse feedback estimula tanto quanto os outros elementos dos jogos. E na educação infantil? Falando da educação infantil com esses elementos dos designs, das lógicas dos jogos. Tanto na educação infantil, como em qualquer outra etapa da educação, nós precisamos observar, identificar quais são os elementos dos jogos que cabem àquela etapa. Por exemplo, na educação infantil também não cabem todos os elementos. Por quê? Dependendo da maturidade, da realidade das suas crianças e do objetivo do que você precisa trabalhar com aquela criança, esses elementos, se colocados, eles podem provocar um resultado contrário ao que você deseja. Por exemplo, você deseja o estímulo, o engajamento dos seus alunos, a participação. Então, se não escolher os elementos direitinho dentro da sua etapa, de acordo com a maturidade e a realidade das suas crianças, você pode provocar um desestímulo e afetar a autoestima do seu aluno. Então, dentro da educação infantil, quais seriam alguns elementos dos jogos que a gente pode trazer para uma metodologia gamificada? Primeiro, a colaboratividade. As nossas crianças, elas aprendem brincando. O professor promove a interação e por meio da interação das brincadeiras, eles vão aprender. E muitas atividades nós fazemos em grupos, em equipes, que é para estimular o relacionamento ali entre eles, a interação, e isso provoca a colaboratividade. Então, a colaboratividade, atividades, estratégias que trabalhem a colaboratividade cabe como um elemento dos jogos a trabalhar na educação infantil. Bom, os níveis. A gente não fala em níveis, né, com as crianças da educação infantil, mas a gente fala nas atividades de desafio. São aquelas atividades propostas no dia a dia, em que as crianças vão completando, vão se engajando, você vai mediando, vai estimulando e ela vai cumprindo os desafios, as missões, né? As propostas que você tem ali para a equipe. Bom, e as pontuações? A gente fala em pontuações mais para o lado da recompensa na educação infantil. Você pode utilizar algumas recompensas. Por exemplo, sabe aqueles carimbinhos que eles tanto adoram, né? Fez uma atividade, participou, você coloca um carimbinho ali na mãozinha dele, ou carimba o caderninho dele, ou põe uma figurinha lá na agenda. Isso é uma forma de recompensa. Então, você pode trazer o princípio da recompensa dentro da sua metodologia gamificada com as crianças da educação infantil. E o feedback, importante em todas as etapas, onde ali você vai estar estimulando seu aluno, vai estar dando um feedback com o objetivo dele se esforçar mais um pouquinho, ou com o objetivo de estimular, dar aquele parabéns para ele se sentir, opa, superei, vou continuar. Claro que a gente tem que ter muito cuidado com os feedbacks, para não expor aquelas crianças com mais dificuldades em certas atividades. E na prática? Agora vamos falar um pouquinho dessa gamificação aí na prática dentro da educação infantil. Então eu vou sugerir aqui algumas situações, alguns elementos que você pode estar utilizando para gamificar suas aulas, e aí você analisa e busca aquelas que você pode, né, de acordo com seus alunos, a maturidade, né, o perfil dos seus alunos, você pode estar aplicando para criar aí uma metodologia gamificada durante o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, um exemplo, né, de uma estratégia que nós utilizamos aí quando estamos trabalhando essa metodologia aí com as crianças para engajá-los, seria o storytelling. O que seria isso? É uma narrativa. Você lembra que os jogos trazem um contexto ali, uma história, né? Eles trazem toda uma história, todo um contexto de narrativa, onde você, né, a partir daquele contexto ali, você vai passar as missões, os níveis, cumprir desafios. Muitas vezes tem uma recompensa ao final, que é resgatar a princesa, né? Desbloquear alguma outra fase mais difícil. E tem também os jogos que você tem o contexto ali e você só vai mudando o cenário, né? Trazendo os elementos, montando, ganhando fichinhas. Então, o storytelling, você pode trazer para dentro da sua sala de aula, falando de aulas presenciais, né? Você pode também trazer para dentro da sua sala de aula, cria um contexto, uma narrativa com as suas crianças. Pode
pode ser ali a partir dos campos de experiências que você está trabalhando, de acordo com o objetivo ali do seu planejamento, uma historinha que você já contou para eles, um desenho, a partir de um desenho, ou a partir de uma brincadeira. E aí vocês criam um cenário que pode ser um cenário do universo, um cenário na floresta. Então tem várias ideias aí. E aí, dentro dessa narrativa, você pode ou não, né, as crianças ali ao final de cumprirem as atividades, a rotina, ou ao final da semana, né, você pode trazer aí elementos para estar compondo esse cenário com as crianças. Aí vocês montam, essa semana a gente trouxe esses elementos, você pode trazer isso daí para compor o cenário. Então, dentro da metodologia gamificada, a gente pode usar a narrativa para trabalhar com as crianças. De que forma eu trabalharia dentro da narrativa? Você cria um cenário, as crianças criam um personagem, ali que seriam, a gente chama de avatares. Então, ele cria os personagens dentro daquele contexto que vocês criaram juntos, e aí você pode trazer esse personagem para o cenário e as crianças vão realizando as atividades, as brincadeiras, as interações dentro ali do seu planejamento, e à medida que elas vão cumprindo ali aquelas atividades, vão realizando, vão passando por aquele processo, os avatares, os personagens vão caminhando pelo aquele cenário. E nós temos uma outra atividade proposta aqui, uma sugestão bem legal, seria atividades onde a gente pode aplicar em grupos, né? Para que as crianças em equipes possam descobrir qual é a senha para destravar um objeto. Pode ser uma caixa, uma sacola, e as crianças, a partir daquele contexto pedagógico, né? Daqueles saberes que você está trabalhando com as crianças, eles terão que descobrir qual é aquela senha. Dentro das atividades das aulas presenciais, você pode trazer isso daí em equipes, né? Trazer uma caixa para cada equipe, fazer junto. E dentro das aulas remotas ali, talvez, né, naquele momento que você vai fazer um encontro com as crianças online, você quer trazer uma coisa divertida, uma coisa mais com o design dos jogos aí para você explorar aqueles saberes que você trabalhou com as crianças, você pode construir, né, esse jogo aí, essa atividade no PowerPoint com os comandos de animação. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. As crianças, vamos exemplificar que você trabalhou as figuras geométricas, trabalhou as cores, e você vai trazer para as crianças essa senha, onde eles terão que descobrir em cada elemento para compor a senha qual é a figura geométrica e qual é a cor dessa figura, né, que vai compor a senha. E aí você vai clicar, né? Você vai perguntar para a criança, né? Você vai escolher, pode ser equipe, pode ser numa atividade com todas as crianças juntas. Você vai perguntar qual figura e a cor da figura vocês acham que tem aqui nesse primeiro elemento. E aí você vai clicar no ícone. E aí vai aparecer o elemento. Vamos dizer que a criança falou, era um círculo vermelho. Não era um círculo vermelho. E aí você vai cobrir novamente clicando aqui no raio, que é um outro botão de comando, e vai desaparecer. Então a próxima criança ou a próxima equipe já vai decorar, era um quadrado vermelho. Você faz suas mediações. Então a próxima equipe vai dizer qual é a sequência da senha. Então ela já sabe a primeira, quadrado vermelho. Aí ela fala que é um triângulo amarelo. E aí você clica no próximo elemento ali e a criança acertou. E aí você vai, eles vão descobrindo a senha. Deixa eu esconder aqui para vocês. Aí. E aí eles vão descobrindo a senha. Terminou a senha, a equipe descobriu. Aí eles vão destravar, vão abrir essa caixa, né, que você ali por algum momento fez todo um contexto com eles, e ali dentro pode ter a massinha de modelar, por exemplo, se você está na atividade presencial, a massinha de modelar para a equipe, né, brincar. Pode ser um brinquedo novo para a caixa, né, de brinquedos ali das crianças, pode ser um fantoche novo. Que legal, um fantoche novo para a gente utilizar nas nossas histórias. E no ensino remoto, você pode pensar em alguma situação aí, que pode ser uma história, um desenho bem legal novo ali que você vai trazer, que
tenha nessa caixa aí. Então, essa é uma atividade que a gente faz com as crianças, onde eles vão se engajar e ali no momento de colaboração ali, eles vão descobrir a senha, né, para descobrir qual é aquele prêmio, qual é aquela recompensa, desculpa ali, aquele objeto que está dentro daquela caixa. E aí tem uma outra sugestão, né, que seriam os tabuleiros, né? Você pode trazer a ideia dos tabuleiros para dentro da sua atividade, do seu planejamento. Então, dentro do ensino remoto, onde a gente está trabalhando aí, né, fazendo todo um planejamento e trabalhando com os ambientes virtuais de aprendizagem, onde eu tenho ali as atividades, né, muitas vezes você coloca o vídeo, né, uma historinha, para as crianças acessarem e, né, passarem ali por todas as atividades, por todo aquele processo ali dentro do seu planejamento. Por que não trazer nessas atividades, esses vídeos, fazer um tabuleiro onde você pode criar isso como um PDF interativo, que você vai colocar essas atividades ali da semana, aquele planejamento, o vídeo, as atividades, a historinha, você vai colocar em cada elemento do caminho do seu tabuleiro, onde a criança vai clicar e ela já vai ser direcionada àquela atividade ou aquele vídeo. Isso você pode construir num PDF interativo, aplicando os links dentro das imagens, dentro dos números. Aí você pode pesquisar aí um site aí gratuito, né? É o Canva. Você pode usar o Canva, construir esse tabuleiro com as crianças para poder colocar ali as suas postagens das atividades durante aquele planejamento. E na sala de aula presencial, você pode construir tabuleiros gigantes ou tabuleiros ali para as equipes, onde você vai trazer um objetivo pedagógico, você vai trabalhar ali algum campo de experiência, algum saber, e as crianças vão brincar juntos, seguindo ali os caminhos daquele tabuleiro. Você pode, ao final da missão ali, ter alguma atividade diferente ou trazer um quebra-cabeça para as crianças novos sobre aquele contexto ali que você trabalhou. Hoje eu trouxe um contexto aqui do universo, eles adoram essa questão dos planetas, dos foguetes. Então você pode utilizar essa ideia para estar trazendo uma atividade lúdica e mais interativa com as crianças. E aí, falando de feedbacks, eu tenho uma ideia, uma sugestão, né, para você. Por que não utilizar hoje o avatar, o professor construir o seu avatar para dar esse feedback para as crianças? E aí, no ensino remoto, né, onde a gente está tendo esse contato com a tecnologia, você pode fazer alguns avatares aí, construir alguns avatares usando alguns aplicativos. A gente tem o Bitmoji, por exemplo, que a gente pode criar esse avatar aí para construir esses feedbacks. Aí você pode estar disponibilizando ali nas atividades, você pode estar mandando para o seu aluno esse feedback, o seu avatar, ele vai identificar, a tia. Um exemplo bem legal de você utilizar um avatar é fazer animações, fazer as animações no PowerPoint, onde você queira trabalhar com as crianças cores, figura geométrica ou os números. Você pode construir essa sua aula fazendo uma gravação no PowerPoint, e aí você pode utilizar o seu avatar ali para estar conversando com as crianças e explicando. Eles vão adorar, eles vão ouvir a sua voz ali e vão identificar que é a professora. Então é uma sugestão de você fazer uns feedback, umas figurinhas bem legais para estar mandando para as crianças durante todo esse processo e as suas estratégias aí dentro da metodologia gamificada. E aí eu trago para vocês, né, algumas sugestões que vocês poderão procurar tutoriais na internet, no YouTube. Nós temos muitos tutoriais simples, explicativos, que você pode acessar e construir aí as suas estratégias, suas atividades, né, para tornar ali esse processo de ensino-aprendizagem mais lúdico, mais divertido. E aí a gente tem as gravações, como eu falei, animações no PowerPoint ou em sites específicos
gratuitos também, que você pode construir essa animação de alguma aula, de alguma historinha que você queira contar para as crianças, e você queira que as crianças escutem a sua voz ali, identifiquem ali, a tia está contando uma história. Você pode utilizar aplicativos, né, como o Play Games, por exemplo, para mediar uma atividade. Sabe aquela atividade do tabuleiro que eu mostrei? Onde você pode colocar ali o seu planejamento dentro da plataforma, né? Pode colocar todo o seu planejamento ali num material só, no tabuleiro, aplicando, né, os links ali que a criança só clica lá e já vai direcionado para a atividade ou para o vídeo. Você pode utilizar o Play Games para explicar como vai ser aquela atividade, o que eles têm que fazer, eles vão clicar, como eles vão fazer todo aquele processo, como vai acontecer ali aquela estratégia. Um outro exemplo seria o jogo da memória no PowerPoint. Lembra esse jogo que eu trouxe para você, essa atividade das senhas, que eles têm que descobrir as senhas e aí você esconde a imagem e depois ela reaparece? É a mesma estratégia para construção, jogo da memória no PowerPoint. Procura lá o tutorial, é bem bacana. E a construção de alguns tabuleiros, talvez você queira construir um tabuleiro para jogar ali aquele momento de encontro online com seus alunos. Eu quero trazer um tabuleiro também para brincar com eles. E aí você pode procurar o GeoGebra também, é um site onde você pode fazer essa construção e fazer os tabuleiros bem legais. As crianças escolhem o personagem, você cria os personagens das crianças para caminhar dentro daquele tabuleiro ali com um objetivo pedagógico. Então, no YouTube você acha todos esses tutoriais que vão te ajudar aí a ter uma ideia aí dentro do ensino, utilizando a metodologia gamificada. Sugestões, ideias, professor, que você pode implementar durante o ensino remoto. Claro que não podemos ignorar o fato de que nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet e estão sendo alvo da busca ativa. Mas pensando nos nossos alunos que estão tendo essa oportunidade de utilizar as tecnologias na construção do seu aprendizado, por que não tornar as aulas mais dinâmicas e mais lúdicas? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho e despertado o interesse aí sobre esse tema que é tão atual, que é o tema da gamificação. Nós aqui conversamos um pouquinho em geral do que é, tivemos uma ideia do que seria. Se você quiser se aprofundar mais um pouquinho, entender, ver se cabe aí, né, no seu planejamento aí, na sua etapa, você pode procurar as fontes, os estudos. Na internet a gente tem muito material hoje, a tecnologia a nosso favor aí, também na nossa formação, e pegar as ideias hoje aqui colocadas e protagonizar aí a sua prática dentro do ensino-aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e tchau, tchau!